maridos para com suas esposas. E hoje nós vamos falar para as mulheres. Amém? Amém, irmãos? Vocês estão preparadas? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A gente vai tentar ser bem breve aqui e vamos lá ouvir a voz de Deus. Esse texto de Efésios, capítulo de número 5, do verso de número 22 ao verso de número 33, são admoestações bíblicas paulinas acerca do lar cristão. Tanto que aqui em cima do verso de número 22 tem uma epígrafe que não é inspirada, e está escrito assim, o lar cristão, marido e mulher. Só que vendo alguns comentários de alguns estudiosos, alguns argumentos sobre eles vão dizer que essa sessão, olhe para mim por favor, quando eu pedir você olhe na Bíblia, ela não começa no versículo de número 22, ela começa a partir do versículo de número 18, quando Paulo fala no verso 18, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Ele está dizendo que a única maneira de uma mulher ser prudente, ser cheia de Deus e conseguir fazer os deveres delas para com o marido e para com a sua família, é se ela estiver cheia do Espírito Santo. E na verdade, quando as mulheres olham o verso de número 22, você está com a Bíblia aberta, que está escrito, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido. O doutor Augusto Nicodemos até brinca com isso aqui, que ele falou que uma irmã chegou com ele e perguntou, pastor, não está errada essa tradução não? Aqui no português, não tem alguma palavra lá no grego que seja diferente? Porque a mulher não quer essa questão, ela não, na verdade é muito mal entendido a questão da submissão da mulher para com o homem. Porque eu disse que a epígrafe está errada? Porque se você for pegar no original, e as traduções brasileiras todas vão trazer acima do verso 22, mas o versículo e o pensamento paulino vai começar em cima do verso 21. Leia o verso 21 do capítulo 5, que está dizendo assim, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então se prega aqui nesse texto uma submissão da mulher para com o marido, quando na verdade o texto trabalha a submissão de ambos os lados. E ele vai mostrar nesses versos como um homem deve ser submisso à sua esposa, né? E como a mulher deve ser submissa ao seu marido, lembrando que os papéis distintos foram dados pelo próprio Deus. Eu estava comentando hoje em casa com a minha esposa, e o problema do feminismo, das feministas, não foi que elas fossem lutar contra os seus objetivos, não foi isso. Inclusive elas odeiam Paulo, né? Elas dizem que Paulo é machista, elas dizem que as mulheres têm o seu valor na sociedade. O problema não foi esse. O problema da mulher feminista é que ela quis se colocar maior do que o homem, não submissa ou igual. Por quê? O contexto bíblico, olhe para mim por favor, o contexto bíblico ele não vai dizer que o homem em nenhum momento é maior do que a mulher. A Bíblia não vai colocar o homem como superior à mulher, como mais sábio que a mulher, como aquele que faz melhor. Não, a Bíblia vai dar sempre esse contexto de sujeição, de idoneidade, de igualdade. Mas a Bíblia vai mostrar que Deus deu papéis distintos ao homem e à mulher. Essa sessão ela vai começar, como eu disse, no verso 18 e vai até o verso de número 23 que nós vamos trabalhar. Eu vou precisar que você trabalhe alguns textos bíblicos comigo hoje para a gente olhar aqui algumas coisas. Então vamos lá. O papel da esposa que quer ser cheia do Espírito Santo. Versículo 22 do capítulo 5 diz assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. As mulheres sejam o quê? Essa palavra submissa é a palavra grega hipotasso. E para você que pensa que talvez esse texto não esteja falando de submissão, ele está assim. Escute, algumas traduções possíveis para essa palavra submissa. A palavra grega aqui, hipotasso, que foi traduzida para o nosso português como submissa, ela pode ser chamada de colocar debaixo da autoridade de alguém, subordinar, respeitar, obedecer ou acatar. Todas essas são traduções possíveis. Você pode pegar Bíblias, que ao invés de submissa, pode estar subordinar, ou obedecer, ou acatar, ou estar debaixo da autoridade de alguém. Então o que Paulo quer falar aqui, não tem erro de tradução nenhum, é que a mulher deve realmente estar sob a autoridade do marido. Agora preste atenção, tem muitos homens que não são libertos,
que não encontraram Cristo Jesus ainda, que não são regenerados, que eles pegam esse texto e acabam de alguma forma oprimindo as suas esposas. Eles citam esse texto literalmente, sem entender o que Paulo está falando aqui. Ele olha e diz assim: está vendo? A Bíblia está dizendo que tu tem que me respeitar. A Bíblia está dizendo que tu tem que me obedecer. Ainda diz mais, ela diz que tu tem que me obedecer em tudo. E se tu não me obedecer, tu és digna de maldição, e a mão de Jeová vai comer na tua costa. Já vai com uma maldição junta. Só que Paulo não está falando de submissão a qualquer homem. Segura. Paulo está falando de submissão a um homem crente. Por quê? Porque se um homem, nós vamos já ver isso aqui, se um homem manda tu fazer algo que Cristo nunca mandaria, tu estás autorizada biblicamente a não atendê-lo. Viu? Agora, se o homem está encaixado dentro dos parâmetros bíblicos aí, verdadeiramente, se você não ouvir o que Deus tem para falar através da palavra, aí o negócio vai complicar. Aí você pode me perguntar assim: mas pastor, como é que eu vou conseguir isso? Presta atenção, no problema de casamento, sempre que a gente escuta como pastor, a gente observa que ambos têm dificuldade, tanto o marido para fazer o seu papel, como a esposa para fazer o papel dela. Por quê? Porque são duas pessoas falhas dos dois lados, não é verdade? Tanto que, por exemplo, quando a gente olha o texto, a Bíblia vai também dar demonstração para o marido, a gente vai já frisar, ela vai dizer assim: marido, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja. Aí eu te pergunto, que marido consegue fazer isso, irmão? Aí complicado. Aí a mulher, por se achar que o marido não cumpre o dever dela, ela pensa assim: não, então eu estou liberada para que eu não possa também cumprir o meu dever. Mas tanto para o homem como para a mulher, quando a Bíblia fala nesse contexto, a nossa primeira submissão não é tanto ao marido como à esposa, mas a sua primeira submissão é a Cristo. E o apóstolo Paulo vai provar isso aqui, ó, no verso 22, ele vai responder ainda no verso 22, ele vai dizer assim, ó: mulheres, sejam submissas ao vosso próprio marido. Aí tem uma vírgula, aí ele explica, ó, como ao Senhor. Sejam submissas aos vossos maridos como ao Senhor. Aí eu tenho o primeiro ponto: como é a sua submissão ao Senhor? A tua submissão, mulher, ao Senhor, ela é voluntária. Você é submissa a Cristo porque você reconhece tudo que Cristo fez por você. Você é submissa, a igreja está sujeita a Cristo porque ela entende o sacrifício que Cristo tem feito por ela. Por exemplo, quando você se submete a Cristo Jesus, você o obedece, você acata as suas ordens, aquelas que já são crentes verdadeiramente também, né? A mulher, para fazer isso aqui, tem que ser cristã e tem que ter um coração regenerado e transformado pelo Espírito de Deus. Mas como Paulo fala, olha, sejam submissas aos seus maridos, como vocês são submissas ao Senhor. Eu pergunto para as mulheres, vocês, é claro que algumas terão, mas a maioria eu acredito que não. Vocês têm alguma dificuldade em serem submissas ao Senhor? Sim ou não? Em fazer aquilo que o Senhor diz nas suas escrituras, olha, façam isso. Não, a gente faz voluntariamente. A gente faz sem nenhuma corrente no pé ou na mão. É algo que nasce espontaneamente e voluntário, como eu disse. Por que nós conseguimos ser submissos ao Senhor? Quem já conhece as Escrituras, ele não paga preço. Ele não vem para cá arrastado. Ele vem para cá por gratidão, por já ter entendido o que Cristo tem feito por ele. E Paulo vai dizer a mesma coisa. Olha, vocês vão ter que amar o marido de vocês, não porque eles pagam as contas, não porque eles fazem X ou Y, mas porque é um mandamento do Senhor que vocês sejam submissas aos maridos de vocês. Aí, por exemplo, assim a mulher deve estar submissa ao seu marido. Capítulo de número 5, versículo de número 24, vai complicar um pouquinho mais para elas. Por quê? Olha o que Paulo vai dizer: como porém a igreja está sujeita a Cristo, vocês também, mulheres, sejam sujeitas em tudo. Sejam em tudo submissas aos seus. Leia de novo comigo o final do verso de número 24. Como porém a igreja está sujeita a Cristo, voluntariamente, com amor, com gratidão, também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Porque muitos casamentos têm saído do trilho, da linha. Porque a pior coisa que tem é eu querer sair de um papel
que Deus criou para mim, que é perfeito, que no final vai dar vitória, e criar um caminho para mim, onde eu pense ou imagine que Ele vai dar de um outro jeito. Quando Paulo está falando aqui para ser submissa toda, por exemplo, como eu acabei de explicar para vocês, a submissão aqui não é uma corrente. Cristo nunca pediria para uma mulher cristã fumar. Cristo nunca pediria para uma mulher cristã fazer algo que desobedece a sua lei. Então tudo que Cristo não pediria para você, você já sabe, irmã, você já sabe que o teu marido não pode te obrigar e não pode querer submissão tua em relação a isso. É por isso que o marido é o cabeça, porque quando Cristo fala assim, o homem é o cabeça, ele é responsável na conduta do lar. Ele é responsável em ser o sacerdote dentro da casa dele e ensinar não só para a mulher, mas para os filhos também o caminho que deve seguir. Agora, se o teu marido, como eu disse, se encaixa dentro dos padrões bíblicos, se ele está fazendo as ordenanças certinhas que a Bíblia manda, e mesmo assim você querer inverter os papéis, eu te garanto que vai ter conflito dentro do teu lar. Como muitas pessoas que estão aqui me ouvindo, estão vivendo conflitos, porque em algum momento, num relacionamento, a mulher se acha capaz de tomar o lugar do homem, e o homem se acha capaz de tomar o lugar da mulher. Aí o que acontece? Mudança de papéis. Lá na frente vai ter o que, pastor? Conflitos. Conflitos e conflitos e conflitos. E a pior coisa que tem, é uma pessoa que trabalha a semana toda, trabalha fora ou trabalha dentro, tem negócio próprio, e quando chega a hora de voltar, ela tem aquele sentimento que ela prefere ficar no trabalho do que voltar para sua casa. Por quê, pastor? Porque a pior coisa para um casal é não ter paz dentro do seu lar. E isso são princípios que nós cristãos precisamos ter dentro da nossa casa, porque o lugar de segurança, o principal lugar que você tem que ter é dentro da sua casa. Agora, quando a mulher está fazendo o papel do homem, o homem está fazendo o papel da mulher, aí o negócio é complicado. Aí você vai fazer uma outra pergunta para mim. Escute, antes de falar isso, eu preciso frisar algo aqui. Por isso que a mulher que conhece as Escrituras, ela não anda aprisionada ao machismo dos homens. Porque, irmão, cá para nós, o que tem de homem machista no nosso meio não é brincadeira. O que tem de homem que se acha superior à sua esposa não é brincadeira. O que tem de homem cristão que não entendeu o que Cristo falou aqui, primeiro, a tua mulher nunca será submissa a você se você não a amar. Você pode fazer qualquer coisa, comprar cacau show, dar presente, dar sapato, pagar as contas, tudo. Se você não mostrar amor por ela, não tem submissão. E outra, eu te garanto que se você amar, automaticamente a submissão ela vai acontecer. Se você está precisando falar, porque a mulher sábia, ela tem um manual, e o manual dela não é o vale a pena ver de novo. O manual dela são as sagradas escrituras. E uma mulher que é sábia, ela sabe que quem edifica a casa dela é ela. Uma mulher sábia, quem sabe que toma as rédeas junto com o esposo é ela. Olha só, a mulher de Provérbios 31, e esse texto é muito lindo, vai falar no versículo de número 31 e 23, no versículo 23 do capítulo 31, vai dizer que a mulher sábia de Provérbios 31, lá na porta da cidade, o marido dela era conhecido como um bom homem. Por quê? Por causa dos feitos que ela fazia. Nós vamos ler esse texto daqui a pouquinho. Então às vezes nós paramos e não colocamos. Aí as mulheres podem perguntar assim: mas pastor, por que razão as mulheres têm que fazer isso? Por que razão nós mulheres temos que fazer isso? Vamos lá, por quê? Versículo de número 23. Se você ficar com raiva, você briga com Deus, que foi Ele que escreveu isso aqui. Tá escrito assim, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este também um salvador porque o marido é o cabeça a Bíblia não está falando que ele é maior, a Bíblia não está falando que ele é melhor, a Bíblia está falando que ele é o responsável pela sua família. E quando a mulher é sábia, ela não destrói, ela constrói junto com ele.
Agora, quando há uma contenda dentro da casa, onde há uma luta de egos, onde o marido está aqui e a mulher está aqui se achando mais alta, aí o negócio vai complicar. Por quê, pastor? Porque ao invés de ter um consenso, é por isso que marido e mulher devem, irmão, estar com a vida nesse livro. Porque, escuta, é muito perigoso quando só um dos dois cônjuges está crescendo espiritualmente. O marido está se dedicando à vida espiritual e a mulher está se dedicando à vida secular, ou vice-versa. A mulher se dedica à vida secular enquanto a vida espiritual dela está por água abaixo. Ou isso, enquanto a vida secular dela não está bom. Acontece em ambos os casos. Quando nós trabalhamos com igreja e dirigimos igrejas, olhe para mim por favor, a gente observa que é muito difícil nós encontramos um casal que parece que anda alinhado. É impressionante, quando a mulher quer, o homem não quer. E quando o homem está entrando no eixo, parece que a mulher não quer. Por quê? Porque a gente precisa entender, primeiro, por isso que Paulo vai falar, eu vou ler alguns versículos para vocês já, do capítulo de número 7 de 1 Coríntios, e o capítulo de número 7 de Romanos, ele vai falar, olha, é bom que o homem não case, é bom que o homem não toque mulher. O conselho de Paulo é, eu falo para vocês que eu prefiro que vocês fiquem como eu, só. Mas por causa da tentação, não case, porque é melhor casar do que abrasar. Aí beleza, o pastor falou, o anjo falou no sonho, a mulher do ciclo de oração falou, e ele passou por cima de tudo e casou. Parece até antibíblico o que eu vou falar aqui, mas não é, porque tem um dom do celibato. Existem alguns casos que é preferível você ficar só. Mas escute, isso não é para qualquer um, tá? Porque se for para ficar só, para estar experimentando toda a mulherada que passa na frente, né? Ou fazendo todo o desejo da sua carne, você está caminhando para ir para o inferno. Agora, se o desejo que você possui, porque a tua carne não se converte, nem a minha, se o desejo carnal que você possui, você não consegue controlar, aí sigamos a Bíblia, case. Agora, aí está a questão, com quem? Olha que coisa linda. Quando você pega 1 Coríntios capítulo 7, você observa que Paulo está falando de uma mulher crente que santifica um marido ímpio, e de um marido crente que santifica uma mulher ímpia. Por quê? Escolha errada. Porque crente não casa com ímpio. Segura aí, por favor. Se você já casando com um cara que ora, ele já vai te dar trabalho. Imagine você jogar lá fora a sua rede. Aí ela fala assim, olha a inocência dessa moça. Eu chamo de inocência para não chamar de outra coisa, tá? Ela vai falar assim, eu vou pegar lá fora porque Deus vai trabalhar nele, pastor. Com 2 meses de casado, ou 3, a mulher está no mundo. Por quê? Porque é muito mais fácil um filho das trevas consumir a tua mente do que você que não tem, olha como tudo se encaixa. Se teve uma escolha errada, primeiro porque não tem discernimento. Porque se a jovem tivesse discernimento bíblico, ela ia saber escolher. Se o rapaz tivesse discernimento bíblico, ele ia saber escolher. Não escolheria por beleza, nem por dom, nem por conversa. Aí casou com um dom, quando casou descobriu que era só na igreja, que era uma bênção. Aí vai entrar num processo de divórcio, vai caminhar, vai complicar mais ainda a situação dele. Aí o negócio, quando viu, já piorou. Preste atenção nisso aqui. O exemplo do Dr. Martyn Lloyd Jones, escute isso. O Dr. Martyn Lloyd Jones, antes de ser pastor, ele era médico da rainha da Inglaterra. Só isso, né? Ele era médico da rainha da Inglaterra. E ele foi lá fazer uma consulta para uma família, logo após o pastorado. Ele chegou numa casa, escute isso. Achei lindo esse testemunho, que se encaixa perfeitamente nisso aqui. Ele falou que quando ele entrou na casa, ele percebeu que a mulher era super inteligente e que o marido era bobão. Cadê a mulher? Não. Olhe para mim. Ele falou assim, ele percebeu de cara que a mulher fazia assim de um jeito, porque Deus deu esse dom para elas mesmo, viu? Que ela conseguia equilibrar, só que ela fazia tão bem, que mesmo ela sendo a cabeça inteligente, ela fazia com que tudo parecesse que era ele que era o cabeça. De tão sábia que ela era. Olha isso. Ele ficou impactado. Quando terminou a conversa, ele não resistiu, ele chamou ela para perguntar. Aí ele olhou e falou assim, vocês estão bem?
Ela disse: estamos sim, pastor, nossa vida está uma bênção, nosso casamento está uma bênção. Aí ele falou: mas me escute aqui, quem manda aqui na casa? Ela olhou para ele e falou assim: ele. Aí ele falou: mas quem decidiu isso? Ela falou: eu. Olhe para mim aqui as mulheres. Olhe para mim aqui as mulheres, que isso aqui aplica na sua vida agora. Se vocês não deixarem, o marido nunca vai ser a cabeça na casa de vocês. Tem mulher aqui que quer cantar de galo, viu? Pensando que ela é o cara. E não é. Está invertendo os papéis. Olha só, olha esse exemplo. Quem decidiu isso? Eu. Porque uma mulher sábia sabe que ela não pode inverter aquilo que Deus falou. Inverteu, vai viver em conflito. E às vezes o conflito, ele é irreversível. Beleza. Então, as mulheres, tem alguma mulher de oração aqui? As mulheres precisam de oração, de ensino, de discernimento. Por quê, pastor? Porque só assim eu consigo ser sábia. Marido, preste atenção para mim, lá vai. Se você não começar a puxar na saia, no vestido, na calça da tua esposa e dizer assim: olha, como é que está a tua vida espiritual, ela vai te dar trabalho daqui a pouco. Por quê? Porque tudo que ela almejar em primeiro plano, por exemplo, se ela colocou a vida profissional dela em primeiro plano, ela vai crescer lá. Ninguém vai impedir isso. Tudo que a gente faz com dedicação e se esforça, a gente cresce. Então ela vai se tornar uma ótima profissional, vai ganhar dinheiro, mas o teu casamento tende a ter um problema bem aí na frente. Por quê, irmão? Porque os princípios que nós seguimos não são princípios como os lá de fora. O mundo não dita regra para nós. Nós ditamos regra para o mundo. A verdade quem tem somos nós. A Bíblia está ao nosso manuseio. Você consegue compreender isso? Então, por que eu falo isso? Porque se a tua esposa não tiver vida de oração, de ensino, porque só na Bíblia que ela consegue ter discernimento. Só lá que ela vai aprender que ela tem que ser submissa. Só lá que ela vai aprender qual é o papel. Se ela não tem isso, como é que tu vai esperar isso? Ah, pastor, mas o que está faltando? Tu ensinar ela. É você que tem essa responsabilidade lá dentro da sua casa. É você que é o sacerdote. Por isso Deus falou: o homem é o cabeça. Quem é que pensa no corpo? Não que a mulher não pense, não é isso que a Bíblia fala, mas ele fala: o homem é quem tem a responsabilidade de cuidar. Por quê? Porque quando o homem e a mulher andam juntos e eles tomam as decisões juntas, tudo gira junto com a esposa. Se errar, não erra o homem, se errar, erra os dois. Porque os dois trabalham como? Em igualdade. Agora, meu irmão, tem marido que já está se remexendo aí, e tem mulher que já está se remexendo, mas é normal. Isso aqui não é para acusar, isso aqui é para consertar o que está fora do lugar. Viu? Isso aqui é Deus falando: olha, bora consertar enquanto é tempo. Por quê? Porque todo dia nós vemos uma família caindo. Todo dia, às vezes, a coisa mais triste, irmão, é nós observarmos com os nossos próprios olhos uma igreja bíblica ensinada e uma pessoa falir a sua família aqui dentro. Com tudo isso de ensinamento, se fosse uma igreja que só vivesse batendo tambor, nada contra o tambor, fazendo campanha, passando envelope, tudo bem. Mas uma igreja que está te ensinando de segunda a segunda aqui, não aprende se não quiser. Antes de falar, preste atenção nisso aqui, as mulheres. Antes de você falar se a culpa é do seu marido, faça uma análise agora, para saber se você se encaixa em tudo isso que eu estou falando aqui. Ou como é que está a tua atitude? Porque tipo assim, meu marido não quer prestar, meu marido não vale nada, meu marido é isso, meu marido tem esse defeito, meu marido tem esse problema. E você, mulher? Dá um glória, né, irmão? Trava. E você? Como fica a sua situação? Prosseguindo, eu preciso tocar nesse ponto aqui. Abra 1 Coríntios capítulo 7, por favor. Volte um pouquinho. 1 Coríntios capítulo de número 7, versículo de número 3 a 5. 1 Coríntios 7. Eu quero falar aqui rapidamente, só para frisar, sobre a vida sexual. Tá? Por quê?
No namoro, o cara tinha o fogo pior do que Nadab e Abiú. Ele era terrível. Ele ia para cima. Se a mulher não segurasse o infeliz, caíam os dois antes do casamento, como muitos caíram. Por quê? Porque era um fogo que, meu Deus do céu, era um amor que, meu Deus do céu, e casou. Era fogo estranho, apagou. O comum, presta atenção para mim. O comum seria uma mulher procurar o pastor e falar assim: pastor Narciso, meu marido está muito insaciável. Pastor Narciso, irmã Sandra, olha, meu marido não quer me dar tempo. Mas a gente escuta mais as mulheres nos procurando, dizendo: olha, meu marido não me procura. Isso, no mínimo, é muito perigoso por causa desse texto que você vai ler. 1 Coríntios, capítulo de número 7, versículo de número 3. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa ao seu marido. Ele está falando de vida sexual. Verso 4, a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também semelhantemente o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a... Verso 5, para concluir: não vos priveis um do outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicar à oração, e novamente vos ajuntarde, para que Satanás não vos tente por causa da varão, 3 meses sem visitar tua mulher, tu está abrindo, não é uma brecha, é um portão dentro da tua casa para o diabo entrar lá. Porque tem muito Davi brechador aí, meu irmão. Pegou? Você é inteligente. Tem muito Davi de olho na tua Betseba. Você está entendendo isso? O elogio que tu não dá para tua mulher dentro da tua casa, o cara vai dar para ela no ônibus, no supermercado. E é impressionante isso aqui. Os homens não estão procurando as suas mulheres. Isso tem que contribuir, irmão. Uma das piores coisas é quando a pessoa relaxa dentro do casamento e ela pensa que tudo está normal. O que tem, vou falar, vai dar graça, mas é a verdade, tá? O que tem de marido fedorento que não escova o dente. Que não escova o dente. Olha, minha mulher está rindo ali atrás. Que não escova o dente, fedorento, catinguento, sujo, porco. Não é brincadeira. Interessante. Vai sair de casa para algum lugar, ele passa Avon, passa Natura, passa caiaque, passa Boticário, limpa o cabelo, faz a barba, tudo. Mas dentro de casa ele quer estar igual um bicho. É uma reclamação que as irmãs têm. Do mesmo modo, geralmente quem é mais nesse nível somos nós homens. E quem estiver que seja liberto nessa noite em nome de Jesus. Amém? Mas tem mulher também que não fica muito atrás. O que tem de mulher que não se cuida, irmão, não é brincadeira. Aí eu te pergunto, irmão, o camarada já não está muito afim, já está dando sinal que está frio o negócio. Aí ele chega na casa, te encontra do jeito que tu está, tu acha que vai rolar a química? Não vai. Eu não estou te ensinando para você fazer o que o mundo faz. Que tem pastores que falam que dentro de um quarto pode tudo. Viu? Pastor grande, de renome, que lá é só você e sua mulher e ponto final. Mas nós temos princípios. Princípios e princípios. Agora, se eu não estou vigiando nessa área, se eu estou deixando a desejar nessa área, o diabo vai me tentar. Como eu disse, se o teu marido não está tendo, o diabo vai trabalhar na necessidade que você está deixando ele ter. Viu? Olha como isso é perigoso. Quando um homem e uma mulher não estão debaixo de oração, de ensinamento da palavra, de doutrina, de temor, eles tendem muito mais a cair. O camarada já não está bem, a casa já está caindo, parece que o matrimônio já está tudo fora do lugar. Aí o diabo vai mandar na necessidade da pessoa. E ele manda mesmo.
Olha como é o cão. O cara está lá na novela, e lá na novela só tem homem perfeito. Dá um buquê de rosa, abre a porta do carro, tudo que a tua mulher gostaria. Porque o Satanás, ele é estratégico. E Deus está dizendo nessa noite aqui, com esse ensino, vigia. Volta a visitar a tua esposa. Volta a visitar o teu marido. É ela até que a morte o separe agora, meu irmão. Viu? Te contenta que ela é tua bênção e tu é a bênção dela. Sai desse propósito de ser maldição e virar bênção para ela, e que ela possa deixar de ser maldição e virar bênção para ti. Olha só, e a gente caminha para o final. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 7, por favor. Primeira epístola de Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 7. O camarada leu o texto de Coríntios, e ele disse assim: não, pastor, está escrito aqui na Bíblia, eu tenho que me separar. Agora o infeliz só vive com mau hálito porque ele só vive de jejum. E tem um negócio de um jejum para poder, que ele começa segunda e só termina sábado. E a mulher não pode chegar perto dele, que ele não. E às vezes a mulher também, é um fanatismo religioso doido. Que o marido chega perto dela e fala: vai-te embora daqui, senão os anjos não vão trabalhar nessa noite. Olha o que a Bíblia diz isso aqui. Isso aqui é muito sério. 1 de Pedro 3,7. Desde o versículo 1 ele fala sobre o exemplo cristão. Aí no 7 ele diz assim, ó: maridos, vós igualmente vivei a vida no comum do lar, com discernimento, só se você tiver a Bíblia, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiro da mesma graça de vida. Está vendo como a Bíblia fala de idoneidade? Para que não se interrompam as vossas orações. Se não tiver dentro da tua casa, escute, marido, olha aqui para mim, todos os homens, qualquer coisa que tu for fazer no mundo espiritual que não tem aval da tua mulher, nem hora que não passa. A Bíblia está dizendo que até as nossas orações são impedidas. A mulher, idem. É fatal. A mulher vai e o marido fala: não te aprovo, ela vai quebrar a cara. O marido vai e a mulher não tem a bênção da mulher, ela vai voltar sem resultado. Porque Deus trabalha com idoneidade. Os dois têm que estar juntos. E o camarada, olhe para mim, por que isso aqui, pastor? Porque ele valoriza mais o ministério do que a mulher. Viu? Por isso que eu falo. Você já pensou uma vida dessa, irmão? Olha, semana passada eu tive a segunda-feira de folga. Eu preguei terça, quarta, preguei quinta, preguei sexta. Teve 3 compromissos no sábado e 2 no domingo. Se a minha mulher não entende, não está junto comigo. Vocês acham que vai para onde isso? Vai ter conflito dentro da minha casa. Até um dos maiores problemas é o ativismo religioso. A gente está aqui como se isso aqui fosse uma atividade, algo que já está rotineiro na nossa vida. E nós esquecemos que é primeiro dentro da nossa casa. Então, não adianta você falar: eu estou bem espiritual. Olha que, meu irmão, olha que coisa tremenda o que é a Bíblia. Já estou terminando. 5 minutos de verdade eu termino. Olhe para mim. Por que Paulo começa falando: enchei-vos do Espírito? Ele diz assim, ó: se vocês não tiverem capacitados, é impossível cumprir essa tarefa. E outra, ele fala que isso aqui é um culto. Não tem como você abrir a boca biblicamente com a tua família ruim e dizer: eu tenho paz, eu estou bem. Isso é mentira. Acabou para ti hoje aqui. Eu estou super bem. Papo furado. Por quê? Porque o contexto aqui diz que o culto só vai bem, você só consegue ter paz, só consegue adorar, só consegue agradar a Deus se tu está agradando dentro da tua casa, se está tudo bem lá, se está em paz lá. Fora isso, você está se iludindo e se enganando. Poxa, pastor, não gostei dessa parte. Irmão, tá bom, da próxima vez eu falo mais duro um pouco. Escute isso. Abra comigo Provérbios capítulo 31, versículo 12, para encerrar. Provérbios
capítulo de número 31, versículo de número 12. Quem encontrou, diga amém. As mulheres que estão aqui me ouvindo, olha o que diz a Bíblia para vocês. 31, 12. Antes de você ler, olhe para mim. Todas as mulheres casadas ou que pretendem casar. As casadas, vocês têm feito bem para o marido de vocês? Por quê, pastor? Leia o texto agora, verso 12. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Muitas das vezes os maridos não conseguem amá-las, porque não recebe bem nenhum, só mal, e vice-versa. Outra coisa, olha esse texto que você vai ler, versículo 23, antes de você ler, olhe para mim. Como seu marido é conhecido? Verso 23, deixa a palavra cortar todinha, saia sangrando daqui. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Sabe qual é o contexto disso aqui? No mundo antigo, eles iam para a porta da cidade conversar. E lá o marido dessa mulher sábia, que tem discernimento, que era crente, era louvado. Não pelas obras dele, mas pelas obras dela. Olha como isso é forte. Por isso que eu perguntei para você, como seu marido é conhecido? Muito do que ele tem, do que ele é, da personalidade dele, você sabia que você tem culpa? Para bem ou para mal? E para concluir com chave de ouro, jogar a terra em cima. Como seu marido a chama? Versículo 28. Lá no final do verso 28 ele fala assim, seu marido a louva dizendo, muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepuja. O que a gente mais ouve é marido falando, pastor, minha mulher não quer nada. Minha mulher é uma prova no meu ministério. Minha mulher é uma guerra. Você está vendo? Se não consertarmos todos os pontos, viveremos em conflitos. Essa mensagem nessa noite é para você, mulher, observar que só vai dar certo se você ser sábia. E você só vai ser sábia se você orar. E você só vai conseguir se você tiver discernimento. E você só vai conseguir isso, não é na frente do seu trabalho, do computador, das suas amigas ou do seu zap. É se você se entregar verdadeiramente a Cristo Jesus. Muito do teu lar, o futuro dos teus filhos, o ministério que tu tem, que Deus te entregou, o sucesso do teu marido, ele está sob a tua responsabilidade. Se você ser sábia, tua casa será edificada. Enquanto você querer tomar o lugar do seu esposo, lutar contra aquilo que Deus ordenou, a tua casa vai viver em conflito. Não adianta fazer campanha, não adianta pagar voto, não adianta fazer nada. O propósito de Deus é, seja cheio do Espírito Santo. Só assim você vai conseguir. Pastor, o que é que Deus está falando para você? Começa a dar uma olhada, no 360 graus. Começa a ver o que está fora do lugar. Volta a praticar aquilo que a Bíblia tem mandado. E tenha um lar feliz, estabelecido, próspero, de comunhão. E o nome do Senhor Jesus será glorificado. Bata uma palma ao Rei Jesus.